Estávamos à beira de uma grande guerra. Essa guerra foi principalmente espiritual. Embora a guerra ainda não tenha acabado, e Deus, no fim, anunciou a vitória da batalha no mundo espiritual. O julgamento final no mundo espiritual. E já que a guerra acabou, a maioria dos espíritos malignos foram derrotados. Este é Gary Jan Van Dorsten, um homem de 67 anos de idade e líder de um culto religioso da Holanda. Garrett publicou diversos vídeos desconexos como este que você está vendo para justificar que o fim do mundo real estava próximo, pois uma batalha no mundo espiritual foi travada e apesar da vitória das forças divinas aqui na Terra, deveríamos continuar resilientes e alertas, pois o mal está à espreita. Porém, não era só os vídeos de Garrett que eram estranhos. A sua vida conturbada e cheia de mistérios intriga a polícia até hoje. O que ele fez? Bem, vamos começar do começo. A tranquilidade de uma vila rural holandesa é abalada quando um jovem desconhecido e com um comportamento muito estranho é visto vagando pelo vilarejo por alguns dias. Ele entra em um pub e pede 5 copos de cerveja. Com um olhar desconfiado e quase sem falar uma só palavra, este jovem decide fazer uma revelação que abalou todo o país. Olá, seja bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico, meu nome é Daniel. Se você gosta de crimes reais, mistérios e histórias verdadeiras, certifique-se de clicar no botão curtir e se inscrever no canal. Se possível, siga nossas redes sociais, o @Paralelo Metafórico e o @danielbruno.db. Todas as informações adicionais estão na descrição. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Nas ruínas de Ronnewood, na Holanda, o dia a dia quase sempre é extremamente monótono. Lá é um lugar onde todo mundo se conhece e os rumores se espalham como fogo quando as fofocas começam, pelo menos as mais interessantes. Resumindo, nada escapa aos olhares atentos dos seus habitantes. No entanto, em outubro de 2020, em um pub local chamado The Castellan, foi visitado por um novo cliente. Devido ao fato de Ronnewood ser uma cidade agrícola e sua atividade ser principalmente rural, bares como este não costumavam receber turistas, no máximo, alguém que já tinha morado lá ou mesmo visitado a cidade. A equipe do estabelecimento descreveu o jovem como sendo um rapaz um tanto esquelético e disse que ele parecia quase incapaz de manter contato visual com qualquer pessoa com quem falasse. A princípio não ficou claro para ninguém do pub se ele falava a língua deles, até que o jovem finalmente abriu a boca para fazer o seu pedido. Ao falar, ele pediu 5 canecas de cerveja que pretendia beber sozinho. Quando o garçom levou seu pedido, ele bebeu todas as cervejas, uma atrás da outra, deixando todos ao seu redor curiosos sobre o que o havia levado até lá e por que ele parecia estar agindo de maneira tão estranha. O pub fechou logo após o encontro com o jovem e os funcionários presumiram que nunca mais o veriam. No entanto, no dia seguinte, este jovem voltou ao mesmo lugar, agindo tão estranho quanto o dia anterior. Os funcionários o observaram mais de perto, pois parecia que havia algo que ele queria desesperadamente dizer, embora permanecesse em silêncio. Havia algo muito peculiar na maneira como ele agia, e todos presumiram que algo estava errado, mas não sabiam dizer o que era exatamente. Motivado pela curiosidade e preocupação dos funcionários do pub, e talvez pelos efeitos da cerveja,
O jovem então deixou escapar algo que deveria ser mantido em segredo. De acordo com o dono do café, ele disse que não saía de casa há 9 anos. Ele também disse que tinha 4 irmãos e uma irmã que moravam na fazenda, que era o mais velho e que queria acabar com a forma como viviam. A princípio, Chris e os outros funcionários do pub não sabiam como lidar com as informações que haviam recebido. Alguns dos funcionários especularam que o rapaz poderia estar apenas louco ou até mesmo sob o efeito de algumas drogas, mas outros viram o desespero no rosto dele e acreditaram que ele estava realmente com medo, mesmo com suas reivindicações parecendo extremamente bizarras, principalmente numa cidade tão pequena, onde todos se conheciam e sabiam de tudo o que acontecia por lá. Chris, então, decidiu chamar a polícia e, quando fez isso, não tinha ideia do que seria descoberto. Alô? Aqui é o Chris do pub de Castelline. Por favor, vocês poderiam mandar uma viatura para cá? Tem um jovem falando coisas sem sentido. Eu acho que ele está brincando, mas meus funcionários estão preocupados. Você sabe, na dúvida, é melhor investigar se o que ele disse é realmente verdade. Por favor, venham rápido. Quando os policiais questionaram sobre as suas alegações, o jovem disse que estava preso há 9 anos em sua casa por causa de algum tipo de religião ou culto que seu pai participava. Nada mais que isso. No dia seguinte, as autoridades visitaram a casa da fazenda apontada pelo jovem. Quando chegaram ao terreno, ficaram chocados ao descobrir o que estava acontecendo e que ninguém jamais havia suspeitado. A casa ficava situada a mais de 200 metros da estrada mais próxima e a 100 metros da próxima casa, o que significava que as pessoas que passavam por lá diariamente não podiam ver facilmente o que estava acontecendo. Dentro da casa da fazenda, no andar térreo, havia uma pequena porta que dava para uma sala que os policiais inicialmente presumiram estar vazia. No entanto, eles deram uma olhada no interior e encontraram várias pessoas lá dentro, uma família inteira. Ao serem interrogados, todos os membros da família alegaram que eram maiores de 18 anos, embora nenhum deles pudesse dar à polícia respostas diretas sobre o motivo de estarem lá. Os oficiais notaram que havia 6 pessoas vivendo isoladas naquela fazenda, além de Jean, que tinha 25 anos, e que foi o primeiro e único membro da família a fugir para a cidade. Jean era um estranho jovem que apareceu no pub. Em seguida, os policiais descobriram que todas as 6 pessoas escondidas na casa da fazenda tinham, na verdade, entre 12 e 15 anos, não 18, como alegaram. Eles pareciam ter sido ensinados a mentir sobre sua idade caso fossem descobertos. Embora alguns deles não estivessem muito dispostos a deixar o local, a polícia levou todas as 6 crianças e garantiu que fossem imediatamente atendidas por um médico para avaliar sua saúde. Os oficiais inicialmente não tinham certeza se a família estava ou não morando na casa da fazenda voluntariamente, ou mesmo como eles chegaram lá. O relatório policial afirmou que nenhuma das crianças tinha registros de nascimento, o que significava que elas teriam nascido em segredo e mantidas completamente longe do resto da sociedade. O delegado responsável foi rápido em rastrear que eles acreditavam ser o pai, um homem chamado Garrett Jean Van Dosten, de 67 anos, que foi levado sob custódia. Os investigadores presumiram que ele não agiu sozinho e rastrearam seu suposto cúmplice, um homem austríaco chamado Joseph B., que os moradores locais conheciam como um biscate, que havia alugado a tal casa da fazenda há alguns anos atrás. Foi alegado pelos investigadores que os 2 homens dirigiam uma espécie de culto do juízo final e que resolveram cortar toda a conexão com o mundo exterior. Ao longo dos anos, acredita-se que Garrett tenha maltratado a maioria das crianças, embora nenhuma delas tenha apresentado qualquer tipo de queixa formal contra o pai ou Joseph. À medida que a investigação avançava, a polícia descobriu que Garrett, na verdade, tinha outras 3 filhas mais velhas, que conseguiram sair de casa antes que as demais fossem trancadas, e após a descoberta de sua suposta seita, Garrett também foi acusado de lavagem de dinheiro, detenção ilegal e muitos outros crimes.
Joseph B. foi indiciado como cúmplice de sequestro e lavagem de dinheiro. De acordo com as autoridades, tanto Garrett quanto Joseph sabiam muito bem que o que estavam fazendo era punível por lei. Garrett era o gênio do mal, mas Joseph B. era seu parceiro no crime. Durante o julgamento, foi revelado que os investigadores encontraram evidências de que as crianças foram maltratadas enquanto estavam na fazenda. A promotoria alegou que elas eram obrigadas a orar por semanas seguidas, sem parar, e ocasionalmente recebiam apenas água para beber e nada para comer, até mesmo por dias. No julgamento, muitas dessas crianças finalmente afirmaram que foram punidas fisicamente por Gary de várias maneiras e descreveram que foram espancadas com paus, além de serem forçadas a sentarem em banheiras cobertas de gelo até perderem a consciência. A promotoria também relatou que todas as crianças foram punidas para expulsar os maus espíritos, ou quando Garrett acreditavam que elas estavam impuras. A polícia disse que encontrou evidências de tais alegações também relatadas nas próprias anotações do diário do homem, que foi encontrado na fazenda. A investigação sobre as estranhas circunstâncias em torno do isolamento da família ainda está em andamento até hoje. Joseph e Garrett permanecem sob custódia da polícia, enquanto os investigadores tentam entender melhor o que exatamente aconteceu na fazenda ao longo dos últimos anos. Nesse meio tempo, Jean e seus irmãos começaram a receber tratamento para se ajustar ao mundo exterior, um passo de cada vez. Hoje, suas identidades são mantidas sob absoluto sigilo. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!